Alex Silva falando diretamente aqui da Ucrânia. Hoje é dia 11 de janeiro de 2023. Eu vou colocar um trechinho de um vídeo aí. Eu acho que é um cantor aí bem conhecido no Brasil. Bom, vou colocar aí para vocês verem agora. Pessoal, eu queria chamar a atenção do cidadão brasileiro para o que está acontecendo agora. Será que esse estado de calamidade, esse caos que está acontecendo, é realmente um caos? É um problema isso ou é uma solução? É uma solução que poucos tiveram a coragem de fazer. Será que isso não é o começo de uma revolução nesse país? Será que esses caras, esses caminhoneiros, antes de fazer isso, não ficaram pensando e tomando coragem para tomar uma atitude de brasileiro e cidadão para fazer isso, não? Porque viram que ninguém ia fazer. Será que isso não é o começo da mudança que nós precisamos? É preciso enxergar isso pelo lado positivo. Na verdade, hoje, eu me considero caminhoneiro. Eu sei dirigir caminhão, mas de coração também eu me considero caminhoneiro, porque eu estou com vocês. Se vocês mudarem esse país, começou com vocês, a revolução de vocês. Estou apoiando 100%. Saibam disso, vai custar caro. A fatura não vai ser barata. Então tem que ser dessa forma mesmo. E nós que estamos sentindo falta do combustível nos postos, da vida normal que a gente tem, a vida fácil que o brasileiro tem hoje, a zona de conforto que o brasileiro vive, se você está sentindo falta de estar reclamando, você não está aceitando que você precisa passar por uma revolução. Você não está enxergando o que está acontecendo nesse país aqui. Precisa revolucionar. A revolução acontece na sociedade. Não adianta pensarmos que lá no poder público vai ter revolução, porque não vai acontecer. Quem revoluciona esse país é o cidadão. Eu sou brasileiro e convido você também, que é um formador de opinião, que atingiu um cargo de liderança, seja ele artístico ou empresarial, põe a boca no trombone. O Brasil precisa, o brasileiro precisa de você, precisa de mim, precisa de todo mundo, precisa de apoio. Ou você vai querer que esse país continue a mesma coisa? Não tenha medo de assumir que você é brasileiro, que você é cidadão, que você tem responsabilidade nisso e que você não concorda com o que está acontecendo no país. Ok? Estou aqui colocando a minha cara a tapa, não quero saber o que vai acontecer. Estou falando que o meu coração manda e tem o meu apoio sim. Tem que revolucionar esse país. Revolucione o cidadão brasileiro. Bom, eu faço as palavras desse homem as minhas palavras. Ou melhor, ele fez as minhas palavras as palavras dele. Porque eu já venho falando isso há 2 anos pelo menos. Do que o país precisa, do que o Brasil precisa. É de uma revolução. Revolução. E quando você for para as ruas, nas próximas manifestações, vá sem medo. Não tenha medo desses bandidos te prenderem, não. Gritem. Revolução. Revolução. Não fica pedindo mais para essas forças armadas de fracassados e traidores. SOS Forças Armadas, SOS Forças Armadas. Não peça isso não. Grite revolução. Entende? Mostre que você acordou. Olha só. Uma coisa interessante que eu estava lendo, inclusive ontem. Esse pessoal chamando vocês aí de terroristas, né? Velhinhas, né? Os velhinhos, crianças, mulheres, né? Essa escardalha maldita, esse bando de comuna safado, né? Chamando vocês aí de terroristas, né? Porque é um povo que já se indignou, é um povo que não aguenta mais tanta roubalheira, tanta patifaria, que simplesmente se emputeceu, foi lá e quebrou toda aquela porra, né? Daquele puteiro de Brasília, aquele congresso de bandidos, aquele Palácio do Planalto que sempre tem um ladrão de plantão, e ao mesmo tempo também a Suprema Corte do Crime Organizado. Ali está a cúpula do crime, na verdade. Então o povo se emputeceu e fez pouco, hein? O povo deveria ter metido fogo naquela porra e queimado até as cinzas. Porque aquilo ali só representa o que há de pior no país. Tá?
que é a corrupção, a bandidagem, a máfia. É o que representa aquilo ali. Não representa o povo, não. Então o povo brasileiro fez pouco. E eu estava lendo uma coisa interessante ontem, desse pessoal que está acusando vocês aí no Brasil de serem terroristas, né? Por balançar bandeirinha verde e amarela, por se emputecer com o sistema de bandidos. Olha só que interessante. Esses caras roubaram mais de 150 bancos. Isso, lá nos anos 60, anos 70. Eles roubaram mais de 150 bancos. Tá? Eles sequestraram 8 aviões, sequestro de avião. Isso mesmo que você está ouvindo aqui. Sequestraram 8 aviões. Tá? Fizeram 40 atentados à bomba. 40 atentados à bomba. Isso mesmo que você está ouvindo aqui da minha boca. Tá? E também, é claro, que sequestraram pelo menos 4 diplomatas aí no Brasil. Entre eles estava o embaixador dos Estados Unidos. Então, quem que é terrorista mesmo, né? Interessante, um outro fato interessante aqui, né? A neta do Marighella, que estava por detrás de muitas dessas coisas, ela é do PT, né? Ela tá lá na Bahia, se não me engano é vereadora. Ela tem um cargo agora alto no governo da Bahia. E imagina só, neta do Marighella, né? Tá vendo? Esse povo continua sendo o mesmo. Eles colocam os mesmos lá. Quer ver um outro fato interessante? Tem um desses ministros da Suprema Corte do Crime Organizado, que ele mesmo disse, eu fui do PCdoB, do movimento estudantil, na época da ditadura militar, cometi muitos crimes, né? Provavelmente até pegou em armas, não é verdade? E aí o que acontece? Ele disse, inclusive, mas eu não posso confessar todos aqui, né? Numa entrevista que ele estava dando, né? Porque nem todos prescreveram. Isso um ministro da Suprema Corte do Crime Organizado aí no Brasil. Outro ministro da Suprema Corte do Crime Organizado no Brasil, ele simplesmente era o office boy do PCC, né? Ele era o advogado do PCC e hoje ele é ministro da Suprema Corte do Crime Organizado. Ou seja, temos um Estado narcotraficante e narcoterrorista, né? Toda essa bandidagem que vocês estão vendo aí, Guilherme Boulos, meu amigo, o cara falando de democracia, o cara invade terra, invade propriedade privada, taca o terror, o cara é bandido terrorista. Entenderam como que funciona? Acuse daquilo que você é, né? O que eles estão fazendo, a tática de Lenin, entende? E aí, o que acontece? Você vê velhinhas de 80 anos de idade sendo presas por essa Polícia Federal de bandidos, criminosos, Gestapo, tá? Exército Vermelho, né? Que confiscaram, inclusive, os alimentos. O Exército Vermelho confiscou os alimentos dos ucranianos lá nos anos 30, do século passado, século 20. Onde milhões de ucranianos morreram de fome, né? E a desculpa deles, só estou cumprindo ordem, né? Gestapo nazista, não é verdade? Só estou cumprindo ordem. Polícia Federal Brasileira só está cumprindo ordem, jogando agora velhinhas para morrerem em campos de concentração no Brasil. Olha que maravilha. Campo de concentração da Polícia Federal do Brasil, a mando do Supremo Tribunal do Crime Organizado Brasileiro. É isso aí, interessante isso, né? Enquanto isso, eles soltam, é claro, a Suprema Corte do Crime Organizado, solta bandido que foi pego com 200 quilos de cocaína, não é verdade? Solta Sérgio Cabral, que pegou mais de 400 anos de cadeia. Imagina isso, que interessante, não é verdade? Mais de 400 anos de cadeia, o cara pegou e foi solto pelo Tribunal do Crime Organizado. Enquanto isso, prendem velhinhas de 80 anos de idade. Né? Olha só, eu vejo um bando de youtubers também prestando um desserviço, porque são uns covardes, uns cagões, têm medo de falar a verdade. Aqui eu não tenho medo de falar a verdade. E logo logo vou mostrar minha cara, inclusive, para vocês, para mostrar que eu não tenho medo de vagabundo. Vou fazer uma live lá no meu canal, dentro de pouco tempo. Pode ter certeza disso. Porque como está faltando liderança no país, né, de verdade, eu me coloco à disposição de vocês aí no Brasil, para inclusive encabeçar uma liderança também. Tá? Espalhe o meu conteúdo, os meus vídeos, que eu vou fazer agora diários de novo.
Entende? E se vocês querem realmente lideranças, eu posso ajudar, posso ser uma dessas lideranças e posso também convocar outras pessoas para ser liderança no país. Porque o que falta no país hoje é liderança para guiar esse povo que está desorientado. Aquele frouxo vagabundo, ele fugiu lá para Miami, né? Na verdade, deixou o povo aí na mão. Aí é claro, né, que cada vez que acontece alguma coisa, dá uma dor de barriga nele, ele corre para o hospital, né? Aquela velha conversa fiada de sempre. Mas o povo brasileiro, acredito que está acordando agora, né? Pelo menos uma coisa, esse frouxo safado, ele falava, uma coisa verdadeira, né? E é claro que não saiu da boca dele, né? Isso é um versículo da Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você, povo brasileiro, está sendo liberto agora, sabia disso? Porque você está enxergando a verdade, que as Forças Armadas não passam de falsários, nunca tiveram a favor do povo, nunca vão estar a favor do povo, né? A alta cúpula das Forças Armadas, eles trabalham junto com esses criminosos, né? E eu espero que pelo menos o pessoal de baixa patente aí se rebele contra essa canalhada da alta patente, das Forças Armadas. Então eu espero que você, soldado, você cabo, sargento, tenha bolas, vergonha na cara, entendeu? E se rebele contra esse comando de vagabundos, que manda você, inclusive, fazer o trabalho sujo. Porque eu vi muitos soldados do exército prendendo o povo lá. Tá certo? Porque o povo ficou clamando vocês durante 70 dias. Vocês não fizeram nada, vocês são traidores. Exército brasileiro são um exército de... Vocês são traidores da pátria. Ficaram durante 70 dias, esse povo lá, velhinhas, crianças, implorando para vocês. O que vocês fizeram? Ignoraram. Então você que está aí, dentro dos quartéis, que tem hombridade, honra, que sabe que é fidelidade, porque eu sei que tem muito soldado, tá, que sabe que é isso. Porque eu luto na guerra aqui, eu vejo como que é, tá? É irmão, ó, ombro a ombro. Então você que tem hombridade aí, do exército brasileiro ainda, soldado, cabo, sargento, se rebele contra esses canalhas. Você da polícia também, militar principalmente, faça a mesma coisa. Se rebele contra esses canalhas aí do comando da polícia militar, que muitos estão envolvidos também com o tráfico aí no Brasil, com a criminalidade junto com o Estado. Tá? Então você que é povo aí do Brasil, conhecereis a verdade vos libertará, não é isso? É aquele frouxo canalha falava o tempo inteiro? Que aquele traidor falava? Então hoje você está conhecendo a verdade, que as Forças Armadas nunca estiveram do seu lado, tá certo? Que os líderes religiosos também nunca estiveram do seu lado, tá? Porque olha só, cadê os líderes religiosos nessa altura do campeonato? Cadê vocês? Ah? Esse povo vivia orando o tempo inteiro. Tem vídeos e mais vídeos desse povo agora naquele campo de concentração orando, ajoelhado. É um povo cristão, certo? Então cadê os líderes evangélicos? Cadê os líderes católicos? Para inclusive lá na frente desse campo de concentração agora e fazer lá um protesto, um manifesto lá na frente do campo de concentração da Polícia Federal. Cadê vocês, líderes religiosos, evangélicos e também católicos? Ah, claro que não querem saber de nada, né? Só querem saber disso, né? Do dinheiro do povo otário que vai para as igrejas, encher o rabo de vocês de dinheiro, não é verdade? Vocês transformaram, inclusive, a igreja de Cristo num covil de ladrões, porque vocês são bandidos, junto com essa politicaiada toda de bandidos. Prestam de serviço ao povo brasileiro. Caques que viviam falando, não é verdade? Que não, porque temos armas, vamos defender o país. Vocês serviram de instrumento de massa de manobra. Sabe para quê? Para eleger esses vagabundos. O pessoal aí do Proarmas, né? Os caques. Serviram, sabe para quê? Para ser manipulados e votar em deputados agora aí, ó. Deputados, senadores. Hein? Não é verdade? Elegeram esses caras para fazer o quê? Cadê esses filhos da puta agora que o povo precisa? Sumiram, né? Esses novos deputados, os antigos, também que se diziam de direita, conservadores, armamentistas, etc. Ah? Você foi feito de otário, CAC, por esse pessoal. Se elegeram, então um pouco se fuderam para vocês. Né? Então, interessante. Conhecereis a verdade, vocês estão conhecendo a verdade, por mais dura que seja. A fantasia acabou, gente. Vocês estão vendo agora que ninguém está do lado de vocês. Ou é o povo, ou é o povo. Tá? Então fica bem claro isso aqui para vocês. Eu espero que vocês acordem.
E uma outra coisa, para terminar o vídeo aqui, uma coisa interessante. O tal do André Giannone, né, que fez aí um pronunciamento ou um vídeo, alguma coisa assim, dizendo que se precisar ele vai para uma guerra civil contra esses fascistas, esse povinho lá que estava lá na porta de quartel, velhinhas, né, velhinhos, crianças, né, mulheres. Então o tal de André Giannone convocando aí a marginalidade brasileira, de torcida organizada, vagabundo de tudo quanto é espécie, para uma guerra civil contra esse povo. Então meu recado vai diretamente aqui para o André Giannone. Olha só, André Giannone, comece uma guerra civil. Por favor, eu imploro a você. Comece uma guerra civil. Você é um cagão. Eu tenho certeza disso. Eu já participei de 2 guerras, filho. Estou participando de uma hoje ativamente. E eu peço para você, comece a guerra. Comece a guerra civil, André Giannone. Você vai ser o primeiro que eu vou caçar nesse lugar. Você pode ter certeza disso. Ou um dos primeiros. Então comece a guerra civil. Você gosta de ameaçar o povo brasileiro, não é verdade? Que inclusive vai começar uma guerra civil contra o povo brasileiro. Então já que você gosta de ameaçar o povo, então aqui fica um recado, não é uma ameaça, é um recado direto para você. Comece a guerra civil, André Giannone. Que você vai ver um cara sair daqui da Ucrânia, do meio da guerra, e te buscar aí no Brasil. E eu vou te encontrar. E se você for para qualquer lugar do mundo, eu te acho. Não tem problema não. Se você tocar num fio de cabelo dessas velhinhas, dessas crianças que vivem nessas manifestações, o que é seu vai estar bem guardado. Pode ter certeza disso. Fica o recado aqui para você, vagabundo. Você é vagabundo, tá? Então, povo brasileiro, parem, de verdade, parem de ficar pedindo forças armadas. Parem de ficar pedindo mito. O que vocês têm que gritar daqui para frente nas ruas é revolução. Revolução. Deu para entender? É isso aí. Um abraço. Até mais.